Pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos, vamos agora resolver uma equação do segundo grau completa. Nós resolvemos a incompleta e agora a completa. Para isso, nós vamos utilizar uma fórmula, a fórmula de Bhaskara, tá? Então, aqui é a minha equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero. E a fórmula de Bhaskara que eu tenho que o x é menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Esse delta é também conhecido como discriminante e ele tem uma fórmula que é B2 menos 4AC. Olhando assim parece complicado, mas não é, é muito fácil. E depois eu vou contar para vocês, dá para resolver pela fórmula de Bhaskara a equação completa e a incompleta também. Nós vamos fazer. Mas vamos lá, vamos pegar uma equação completa em que eu tenho os três termos, tá? Eu vou primeiro separar quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A é do termo x2, que é o 3, é o coeficiente do x2. O B é o coeficiente do x, que é menos 10. E o C é o termo independente, que é o 3. Já de posse disso, eu vou substituir na fórmula de Bhaskara. O x, que é a raiz, é menos o B, então é menos 10. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Antes eu vou fazer aqui o delta. Quem é o delta? B2 menos 4 vezes A vezes C. O delta vai ser menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 3, que é o C. E eu vou ter 100 menos 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. Delta vai ser igual a 64. Então, aqui, onde está escrito delta, eu coloco 64. Sobre 2 vezes o A. O A é o 3. X será igual, menos e menos dá mais, 10. Mais ou menos a raiz 64, que é 8. 2 vezes 3, 6. Aqui eu vou encontrar minhas duas raízes. A primeira vai ser 10 mais 8 sobre 6. 18 sobre 6 dá 3. E a minha segunda raiz vai ser 10 menos 8 sobre 6. Vai dar 2 sextos, simplificando 1 terço. Ok? Então, eu encontrei as minhas duas raízes e fiz pela fórmula de Bhaskara, tá? Vamos ver um outro exemplo? Vou deixar a fórmula aqui. E vamos estudar um segundo exemplo. Um exemplo B. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar a equação sem ela estar reduzida. Então, sinal negativo aqui. Vamos, tá? Então, primeiro eu vou organizar essa equação. Não dá para eu botar na fórmula de Bhaskara dessa maneira. Eu tenho que trazer, continuar menos x2, trazer o 10x para cá, com o sinal contrário, e o 25 com o sinal contrário, e igualar a zero. Só depois de estar igual a zero que eu posso jogar na fórmula de Bhaskara. Posso usar essa equação com menos, ou como isso é uma balança, eu posso multiplicar os dois lados por menos 1 e trocar o sinal, olha. Fica bem mais fácil fazer assim, tá bom? Você troca o sinal da equação inteira que não altera a equação. Então, aqui, quem eu vou ter para o A? O meu A será 1, que é o coeficiente do x2. O meu B é menos 10. E o C é 25. Vou achar o delta. B2 menos 4AC. O delta vai ser menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 25, ok? O delta vai ser 100 menos 100. O meu delta vai ser 0. Ok, vamos jogar na fórmula de Bhaskara. X é menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. O meu x vai ser menos B, menos 10. Ok? Mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes 1, que o A é 1. Então, eu vou ter 10, raiz de 0 é 0, sobre 2. Deu 5. O que aconteceu aqui? Na verdade, deixa eu fazer diferente. Eu vou fazer 10 mais ou menos
menos 0, que é a raiz de 0 sobre 2. E aí o que aconteceu aqui? 10 mais 0 sobre 2, 5. 10 menos 0 sobre 2 também é 5. As duas raízes são iguais, são reais iguais. A minha raiz 1 é igual a raiz 2, que é igual a 5. Então, toda vez, vai percebendo, no exemplo A, eu tinha o delta maior do que 0, tá? O meu delta era 64, né? Maior que 0. Aí eu encontrei duas raízes. No exemplo B, o meu delta é igual a 0. Eu encontrei duas raízes, porém iguais. No item A, as raízes eram diferentes. Aqui as raízes são iguais. São duas raízes também, mas são iguais. Vamos fazer um outro exemplo C, em que eu vou encontrar outro valor para o delta. Vamos observando, tá? Olha, no exemplo C, por exemplo, x2 mais 2x mais 3 igual a 0. Olha só. Quem eu vou ter aqui para o A? O meu A vai ser 1, o coeficiente do x2, o B vai ser 2 e o C vai ser 3. Quem é o meu delta? B2 menos 4AC. O meu delta vai ser 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. O delta vai ser 4 menos 12. 4 menos 12, o meu delta vai ser menos 8. O delta é negativo. Vamos colocar na fórmula? X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. X é igual a menos B, menos 2, mais ou menos a raiz de menos 8 sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, menos 2, mais ou menos a raiz de menos 8 sobre 2. Existe raiz no conjunto real, raiz quadrada de menos 8? Não. Então, esse resultado não pertence aos reais. Então, eu não tenho raízes reais. Toda vez que meu delta for menor do que 0, negativo, eu não tenho raízes reais. Então, o que eu posso concluir daqui do delta, do discriminante? Eu posso ter três situações, que eu mostrei nos 3 exemplos, tá? Eu posso ter quando o delta for maior do que 0, quando o delta for igual a 0 e quando o delta for menor do que 0. O que vai acontecer aqui? Quando o delta for maior do que 0, eu vou ter duas raízes reais e distintas ou diferentes, tá? Diferentes. Quando o delta for igual a 0, as minhas duas raízes também são reais, mas são iguais. E, finalmente, quando o delta for menor do que 0, eu não tenho raízes reais. Eu não vou encontrar, não tenho raízes reais, porque eu vou ter raiz quadrada do número negativo. Ok? Vamos fazer os exercícios da unidade do capítulo 4, da unidade 8, capítulo 4, lá no Hangout. Eu estou esperando vocês para tirar dúvida e preparar também outra lista de exercícios.